Bom, agora aqui vamos fazer a tríade da UFSC, que é uma questão meio cabreira, como todas, né? Por que será? Bom, aqui tem uma máquina térmica hipotética, tá. Pressão, volume, beleza. Bom, número 1. A transformação BC é isotérmica. A energia absorvida pelo gás na forma de calor é transformada parcialmente em trabalho. Então, bom, vamos fazer em espacinhos aqui, né? Questão número 1. Transformação isotérmica, o ΔT é igual a zero. Se o ΔT é igual a zero, o ΔU é igual a zero. A gente acostuma fazer assim, que daí não vira uma decoreba, vira um raciocínio lógico. Se o ΔU é igual a zero, todo o calor é integralmente transformado em trabalho. Então o número 1 está errado. 2. Na transformação AB, o gás sofre uma expansão isobárica, assim, do A para o B, a pressão se mantém a mesma e o volume vai de 5 para 7. É uma expansão isobárica. Realizando um trabalho de 1,6 kJ sobre a vizinhança. Bom, número 2. Trabalho é pressão vezes a variação de volume que o gás sofre. A pressão vale 8 vezes 10 na 5 pascais. E a variação de volume vai do 5 para o 7, então nós temos uma variação de volume de 2 vezes 10 na menos 3 metros cúbicos, né? Olha aqui o gráfico. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 10 na 2. 16 vezes 10 na 2 joules. Né? 16 vezes 100, 1.600 joules. 1.600 joules são 1,6 kJ. A 2 está certa. 4. Sabendo que a temperatura T2 vale 900 Kelvin, então olha só. Então essa temperatura aqui, T2, é 900 Kelvin. Quem que tem essa temperatura T2? Só o ponto A. É a temperatura do ponto A. Podemos afirmar que a temperatura T1 vale 1260 Kelvin e a pressão do estado C vale 6,22 vezes 10 na 5 pascais, porque não tem a pressão C aqui. Bom, como é que eu vou descobrir a temperatura T1? Cara, eu sei que do A para o B a transformação é isobárica, né? Então o que eu posso fazer aqui? Talvez essa 4 seja mais chatinha. Vou mudar de cor aqui. Vou usar esse espaço em branco aqui para resolver a questão 4. Numa transformação isobárica, o volume do A sobre a temperatura do A deve ser igual ao volume do B sobre a temperatura do B. O volume do A vale 5 vezes 10 na 3, na menos 3. A temperatura do A, que é o T2, são 900 Kelvin. O volume do B é 7 vezes 10 na menos 3. E a temperatura do B é a temperatura T1, que eu quero descobrir. Então, cancela-se, cancela-se. O que é a temperatura T1? A temperatura T1 é 900 vezes 7 dividido por 5, que dá 900 vezes 7 dividido por 5. A temperatura T2 vale exatamente 1260 Kelvin, que é o que ele falou aqui. E agora ele diz que a pressão no estado C vale 6,22 vezes 10 na 5. O que eu sei agora? Para ir do estado B para o estado C, eu faço uma transformação isotérmica. Qual é a solução da isotérmica? A solução da isotérmica é, então, PB vezes VC tem que ser PB vezes VB igual a PC vezes VC. Qual é a pressão B? 8 vezes 10 na 5. Não precisa nem botar isso aqui porque vai cancelar, mas tudo bem. Qual é o volume do B? O volume do B é 7. Não vou botar o vezes porque vai cancelar, tá? Qual é a pressão do C? Eu quero saber. E qual é o volume do C? O volume do C é 9. Então, quanto valerá a pressão C? A pressão C vai ser 8 vezes 7 dividido por 9. 56 por 9 dá 6,22, claro, vezes 10 na 5, porque o 10 na 5 ficou ali, pascais.
Então a número 4 está certíssima. Número 8. Na transformação cíclica ABCDA, todo ciclo, apresentada, a variação da energia interna é zero. Sim, numa transformação cíclica, a variação de energia interna é sempre zero, porque a temperatura do início é a mesma temperatura do fim. Ou seja, a temperatura não varia durante todo o ciclo. Não, aí que ele cagou, né? Ela varia durante o ciclo, apenas no ciclo todo, né? Se tu considerar o início e o fim. Então a 8 está fora. 16. A transformação CD é uma compressão adiabática. Claro, porque o que acontece? O gráfico é uma curva e está entre duas isotérmicas. Isso sempre é adiabática. Só que está dizendo aqui que CD é uma compressão adiabática. O que acontece? Na transformação CD, o volume aumenta. Então a transformação CD não é uma compressão, é uma expansão adiabática. O volume vai do 9 para o 12. Está fora 16. E a 32 diz o seguinte. A transformação EA é isocórica. EA é isocórica, o volume é o mesmo. O aumento da temperatura do sistema e, consequentemente, o aumento da energia interna se deve ao calor recebido da vizinhança. Claro, o que acontece aqui, né? Tu tem um aumento de pressão mantendo o volume. A pressão vai do 1 para o 8, do E para o A. Qual é o único jeito de aumentar a pressão mantendo o volume? Tocando isso aqui no fogo, dando calor. O que é essa transformação EA? É a panela de pressão clássica. Então a 32 está correta. 32 mais 4, 36. 36 mais 2, 38. Bacana. Questão 14. A energia interna de um gás depende da temperatura. A energia interna de um gás é 3 meios de nRT. O N e o R são constantes. 15. Bom, essa 15 aqui, cara, a URGS devia ter até vergonha de fazer esse tipo de exercício. Né? Tu tem um gráfico de temperatura por volume. O que está acontecendo aqui? Vai do estado inicial para o estado final. A temperatura aumenta e o volume fica o mesmo. Isocórica. O que acontece agora aqui? Tu tem um gráfico de temperatura por pressão. A pressão está aumentando e a temperatura fica a mesma. Isotérmica. Imagina cair isso na prova e o nego errar. Tem que se enforcar num pé de arroz. Número 16. No momento em que um automóvel entra em uma rodovia, a temperatura do ar nos pneus é 20 Celsius. Após percorrer alguns quilômetros da estrada, a temperatura é 40 Celsius. Considerando o ar dentro dos pneus como um gás ideal e que o volume de cada pneu permanece inalterado, o volume de cada pneu permanece inalterado. Isocórica. O valor que melhor se aproxima da razão PF/PI entre a pressão de ar final e a pressão de ar inicial de cada pneu é: se é uma isocórica, o volume permanece inalterado, PF/PI, né? Então está usando estado inicial e estado final. Então, pressão inicial sobre a temperatura inicial igual a pressão final sobre temperatura final. Em física tem que se organizar. Qual é a pressão inicial? Eu não sei. Qual é a temperatura inicial? 20 graus Celsius. Vai botar 20 aqui, maluco? Não, né? Celsius não existe. Porcozilna. Vamos pegar raton. 293 Kelvin. Soma 273. Qual é a pressão final? Eu não sei. E qual é a temperatura final? 40. Então, 273 mais 40, 313. Não viaja. Tu quer PF sobre PI. Então, o PI sobe o 313 e vai lá, né? Então, 313 sobre 293 igual a pressão final sobre a pressão inicial. Claro, pega ratão aqui, gente. Pega ratão aqui era não usar em Celsius, né, meu irmão? 313 dividido por 293, bro, dá 1,06. É 1,068. Então, aproximadamente 1,07.
Te liga, magrão.